VAR é praticamente uma prova com consulta. Se o aluno tem a possibilidade de fazer uma prova com consulta e ele tira zero, porque ou ele é muito burro ou ele está agindo de má fé. Existem as limitações dos hábitos, a falta de conhecimento da regra e eu não posso usar a palavra, senão vou ser processado. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. O problema não é a quantidade de falhas na arbitragem do futebol brasileiro. Isso é um problema crônico e todo mundo já sabe. Aí é que tá. A gente está falando aqui tudo para um lado só. E não é de hoje. O que vamos comprovar neste vídeo é a constatação de um jogo que foi claramente manipulado. A forma, o momento e os efeitos diretos que os erros de arbitragem do último dia 5 têm sobre a tabela nos obrigam a passar de uma simples suspeita a uma constatação evidente sobre o intervencionismo mais marcante dos últimos tempos. O motivo de tudo isso vai se revelando aos poucos nas próprias entrelinhas de analistas e comentaristas no decorrer do vídeo. Bem-vindos ao canal Nação Flamenguista. Ô Mauro Betti, Fala, beijo. é só erro? Para mim é só erro, boa noite, até para um princípio básico do princípio da inocência, né? A princípio todo mundo é inocente, não vou ser eu sem prova que vou ficar acusando. Mas você colocaria as tuas mãos no fogo sem luvas de amianto? Eu não coloco nem por mim, vou colocar pelos outros. Veja, mas só um problema. O VAR serve a princípio para dirimir dúvidas, né? Só que no Brasil ele consegue criar. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque, pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2. Dois escorrega. Escorregou. Não. Pela 2. Ele tocou nele. Tá. Agora antes, eu preciso entender o movimento antes. Pela câmera 1, ó, nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Tá ok. Ele tá escorregando. Você mesmo fala pro o jogador escorregou. Vamos lá. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Tudo é 16,50. Tudo é 16,50. Perfeito. 16,50. Você mesmo ouviu, professor, que o jogador? Pra mim foi um choque, o jogador quando escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. É o que ele narrou, tá, Wilbert? Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui, é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse escorregão. Eu preciso ouvir, tá foda? Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? Na discussão dizendo que a bola está saindo da área, ou seja, avaliando que a bola não está em disputa. São muitos absurdos no áudio. Que não chegaria para nenhum nem outro. Fica pior, quando você ouve, fica pior ainda. Assim, a questão do escorregão, é óbvio que houve um escorregão. Só que aí vai a uma espécie de regra que é absolutamente contrário ao que a gente sempre ouviu falar no futebol. Que sem querer também é falta. E sempre foi e vai continuar sendo. Então, assim, que há o escorregão é fato. O jogador do Palmeiras não quis dar um carrinho e derrubar o jogador do São Paulo. Entretanto, ele escorregou e derrubou o jogador do São Paulo. Ele impediu que o jogador do São Paulo pudesse continuar na disputa da bola. A questão da direção da bola, assim, não tem influência nenhuma. A direção da bola, ela só tem influência se for uma situação, por exemplo, de cartão vermelho direto. No meio da semana, quando ele apita um outro jogo de extrema importância,
Flamengo e Cruzeiro. Ele deu uma falta por um escorregão de um jogador do Flamengo. E o que me deixa mais pasmo é como é que, assim, 2, 3 pessoas têm o mesmo tipo de pensamento absurdo e errôneo sobre um mesmo lance. É como se eles estivessem se defendendo de uma primeira interpretação construída pelo árbitro, que vê o lance em velocidade, e ali uma não aceitação a algo claro, a algo evidente. E quantas vezes a gente não viu pênaltis serem marcados naquele trança-pé. O marcador está correndo atrás do atacante. Sem querer, mas é pênalti. E é sem querer que um pé esbarra no outro. É sem querer. Estou no trânsito, eu pisei mal no freio, meu pé escorregou do freio, eu bati no carro na frente, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. O Vicente Filho já está falando com a gente, e esse é o lance do jogo polêmico, né? Vicente Filho, não foi pênalti. O jogador do São Paulo já estava fora da jogada, escorregão de jogo, o André devia ter sido expulso por outro lado, né? Ô, Vicente, olha, o Alan tinha acabado de entrar no jogo, né? Escorregou, derrubou o jogador de São Paulo e eu acho que o juiz deu mole, hein? O juiz foi nosso ali. O juiz vacilou. Do jeito que o Alan derruba sem intenção, mas sem intenção também é pênalti. Ele escorrega e derruba o jogador de São Paulo. Olha o lance aí. A bola já tinha ido. Então, assim, ele tirou um jogador da jogada. Vamos agora ao outro lance reclamado, o da entrada do Andréas Pereira no Marcos Antônio. O Andréas devia ter sido expulso por outro lado. Qualquer dividida que você entra da forma como o Andréas entrou, como eu falei, você tem o cara que é maldoso, que entra para machucar, e o cara que entra para se proteger. E que você corre o risco. Né? O Andréas foi por cima. Quem joga futebol, quem jogou sabe, quem joga... Foi dividir assim. Você não pode vir de cima para baixo. No futebol a gente fala isso. Quem vem por cima vem na maldade. No futebol, quem joga futebol no vestiário é isso. Mas pegou a bola. Não interessa. Tem vários lances aí que não pegou a bola. Não teve contato pleno. Beleza, precisa quebrar a perna. Precisa rasgar, precisa, depois do jogo, o cara mostrar a canela que tem 5 pontos. Não dá paz. Você vê o que é a complexidade de pegar futebol brasileiro? Cara, na boa, quando eu escuto um juiz falando assim, não dá paz, você vê a complexidade do futebol brasileiro, eu fico imaginando um juiz almofadinha, um juiz Nutella, um juiz que nunca pitou, ou não sabe que um jogo de várzea, nunca pisou num campo de terra batida, não sabe o que é o futebol. Quer dizer, aquela pessoa que provavelmente só causou chuteira boa, nunca teve que apitar um pênalti contra um time da casa, perto de uma favela. Na boa, cara, me faz suspeitar de que essa pessoa está precisando justificar a tomada de decisões pobre que ele está tendo que tomar naquele momento. O que vocês acham? O jogador do Bahia foi expulso. Você levanta o braço, você está correndo o risco de pegar no cara. E o que acontece? O cara foi expulso, por quê? Ele estava numa posição natural, mas só que ele levantou e acabou... estava dominada. Aí, o jogador, óbvio, o Andréas Pereira, ele foi pra pegar a bola dominada no pé dele. É igual o Rigoni. Ele tá com a bola, mas aí tem a sequência do... Gente, não dá pra ignorar também a sequência do lance. Tem lance que o jogador vai direto no outro e a agressão é pura. Nesse caso, ele sai com a bola dominada, mas a sequência, gente, é muito violenta. Mas o pé dele, alto, corre o risco. Isso, eu também. Mas eu daria o vermelho. Pela sequência do lance, pela gravidade do que foi, eu daria o vermelho. Pelo estrago é o vermelho. Comebol já fez agora, por que enfim, o controle antidopagem do futebol brasileiro tem que mandar uma outra equipe para fazer de novo? E justamente há 48 horas antes de um clássico tão importante e que vem cercado
né, de tantas suspeitas, trocas de acusações, de todo um ambiente que já está devidamente conflagrado e turbulento, até para poupar esse desgaste. Então, para mim, o timing está muito errado e é óbvio que ela alimenta teorias conspiratórias, né? A CBF até cogitou trazer árbitros de fora para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Brasil tem importado jogadores de futebol de outros países e tem sido muito positivo para o futebol nacional, mesmo tendo muitos talentos aqui no país. O Brasil também tem importado técnicos de outros países, sobretudo de Portugal, e tem sido muito positivo também para o futebol, sobretudo para os clubes. Agora, a CBF chegar e dizer que está pensando em importar juízes para apitar os jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, só me leva a pensar em duas coisas. Uma, ou ela está doida para assinar um atestado de incapacidade, porque, me explico, não é capaz de formar um corpo de árbitros confiável, que tenha os erros que qualquer país tem, que cometam os mesmos erros que se cometem trivialmente, mas que não levem ao torcedor a desconfiar da sua idoneidade. Porque aí é o segundo ponto. Se a CBF não reconhece a sua incapacidade gestora da entidade, se ela não reconhece que ela fracassou e insiste em trazer juízes de outros países, tudo isso nos leva à segunda opção. A CBF não acredita, não confia na lisura e honestidade do seu corpo de árbitros. Ou seja, em síntese, a CBF entrou na sinuca de bico que ela mesma tem criado ao longo de todos estes anos, pensando apenas em si mesma. Que é presidida por uma palmeirense fanática. Fanática, como se pode descobrir nas redes sociais. É bom lembrar que essa mesma comissão foi a que causou aquele charivari monstruoso com o Gabriel, que chegou a suspendê-lo por 2 anos. Vocês lembram disso? E o Flamengo conseguiu, com a liminar, que ele voltasse a jogar. Aí lá em cima, no cais, a Comissão Brasileira de Antidopagem foi humilhada. Porque disseram, não, é absurdo. Imagina, isso não merece esse tipo de punição. Não faz o menor sentido isso. No final das contas, o cara fez o exame e estava negativo. Então, que histeria é essa? Novamente contra o Flamengo. Mesmo órgão presidido por uma palmeirense. Eu sou puta velha nessa história, cara. Quando muitos desses garotos que estão dizendo hoje, não, imagina, a teoria da conspiração. Eu já tinha coberto Copa do Mundo, já tinha feito Flamengo campeão do mundo e tudo como jornalista. Então, para cima de um bar, não. Houve uma tentativa clara de sacanear o Flamengo. Claríssima. Amigos, esse é o futebol brasileiro. Não adianta, sabe, ficar querendo parecer bonzinho a essa altura do campeonato. Não existe isso. Existe, está sendo pesado esse ano. As articulações do Palmeiras, lê-se Dona Leila Pereira, nos bastidores, são muito pesadas. E ela está, com o presidente Samir Chaudhry, que é o novo presidente da CBF, que ela apoiou desde o início. E o Flamengo não votou no Samir Chaudhry. Mas a outra foi apoiadora de primeira hora, né? A outra foi lá desde cedo puxar o saco. E está grudada no saco. A maior prova disso é que ela foi designada por uma comissão na FIFA. Ela cuida do futebol nos clubes. Ela é essa comissão. Imagina, ela vai dar pitaco até a Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo dos clubes. Tem que ser muito poliana para achar que essas coisas não funcionam. Muito poliana. Eu não sou poliana. Olha, eu não tenho nada contra a Leila Pereira. Eu acho uma baita de uma empresária. Uma mulher de visão, uma mulher de negócios, para quem eu tiro o chapéu. Eu não tenho nada contra ela, mas eu fico pensando que não gostaria de estar nos sapatos dela. Por quê? Primeiro que não cabem no meu pé. Mas segundo, porque ela não ganhou o Paulista. Ela investiu demais no Palmeiras. Mesmo dizendo até o ano passado que ela tinha um limite para poder investir. O investimento que ela fez este ano beira o absurdo. O que comprova que ela está jogando todas as suas cartas. E para uma mulher de negócios, para uma empresária que gosta de ganhar, jogar todas as suas cartas, pode envolver aquele outro jogo que os empresários e as pessoas que não gostam de perder fazem. É fazer um relacionamento, um jogo paralelo para que tudo dê certo. Só nos cabe identificar se dentro desse jogo estão entrando as peças que são fundamentais para que a Leila
não perca tudo o que está investindo até o momento. Porque até sabendo que ela vai sair do Palmeiras, ela já deu outros passos aqui no Rio de Janeiro. Então, ela sempre dá os passos à frente, nunca para trás, e sempre pensando em conquistar. Não é à toa que ela aumentou o salário do Abel ao redor de 3 milhões de reais, e não é à toa que todo investimento que ela faz, ela visa a enfrentar seu maior rival, que é o Flamengo. E não é à toa que o Flamengo está sofrendo as consequências diretas desse jogo que muitas pessoas, como Renato Maurício Prado, eu e outros youtubers e jornalistas, se animam a dizer. Muitos jornalistas e comentaristas não querem passar o que o grupo da ESPN passou há uns meses atrás, quando ousou criticar a CBF. Para quem não sabe, eles foram afastados por 3 dias. Uma forma clara da CBF reagir ante essas críticas. Então já sabemos por que muitos jornalistas e comentaristas não fazem a leitura do que está acontecendo, não fazem a leitura das cartas que estão sendo colocadas na mesa. Só não vê quem não quer.